Fala galera, tudo bem pessoal? Começando mais uma live com histórias inspiradoras de biólogos. Hoje estreando o nosso querido professor Massanori. Vamos ouvir o grande Massa, já entrou. Vamos chamar. Já chamei, professor, vamos ver, aceitando aí. Aí. E aí, Ah. e aí, Marcelinho, tudo bom? Melhor Quanto tempo, agora, hein? meu caro professor. Feliz em vê-lo. Quanto tempo, não? Cara, nem fale, viu? Muito saudade, professor. Época boa que eu tive Também, viu? oportunidade de conviver com o senhor. Quando foi isso? Eu entrei em 92. Acho que comecei a aula com a matéria, a primeira matéria com você, acho que em 94, 93, 94. E a gente vem guardando muitas histórias. Pois Massa, é, queria não. agradecer muitíssimo a sua presença, você ter aceitado participar desse bate-papo que a gente vai aprender e conhecer um pouco mais da sua grande pessoa. Eu gostaria de que você se apresentasse e contasse para a gente o que inspirou você a fazer biologia lá atrás, semana retrasada, quando você se formou em biologia. Bom, o meu nome é Masanori Takaki, eu fiz biologia, ciências biológicas na Unicamp, entrei em 72, fui da segunda turma da Unicamp, mas vamos voltar um pouco no tempo de por que que eu fui fazer ciências biológicas. Eu nasci numa cidade do interior, noroeste de São Paulo, Mirandópolis. E com 5 anos de idade, a gente mudou para Guarulhos. E naquela época, pequeno ainda, mas eu lembro que no fundo da casa onde eu morei tinha um pé de carambola enorme, né? E conversando outro dia com meu pai, ele falou que a árvore não era tão grande assim. Na verdade, eu que era pequeno, né? Eu tinha uns 4, 5 anos de idade, né? E para mim aquilo representava uma coisa enorme. Bom, mudamos para Guarulhos. Bom, Mirandópolis tem mais ou menos uns 30 mil habitantes, é uma cidade bem pequena. E aí a gente mudou para Guarulhos e aí a gente morou num sobrado, então não tinha terra para plantar alguma coisa assim. E eu lembro que uma vez, numa ocasião, meu primo foi visitar a gente e ele ensinou como que plantava semente de pimentão, essas coisas, né? Então isso já estava com uns 7 anos de idade, mais ou menos. E eu sempre gostei de planta, né? E de bicho, claro, né? É, é uma coisa que atrai muito, acho que criançada é bicho, inseto, essas coisas. E aí fui fazer o colégio na zona norte de São Paulo, na cidade de Tucuruvi, no bairro Tucuruvi, no colégio Albino César. E aí eu entrei em 65 no Colégio Albino César e fiquei até 71, quando eu terminei o colégio, e em 72 entrei na faculdade. Quando eu estava no ginásio, né, naquela época chamava ginásio, e eu entrei na seleção de ginástica do colégio. E aí participei de vários campeonatos estaduais, né? Na verdade era entre colégios, e aí depois fui treinar num clube que não existe mais também, que chama Clube de Regatas Tietê, que ficava nas margens do rio Tietê, né? Perto da marginal Tietê. E aí acabou fechando o clube, mas eu treinava umas 3 vezes por semana ginástica.
E aí eu entrei na seleção paulista de ginástica, ginástica artística, né? E participei de 2 campeonatos brasileiros de ginástica, em 69 em Porto Alegre e depois em 1970 no Rio de Janeiro. E em 70 a gente Que foi legal. campeão. Isso, então, tudo me levava a fazer educação física, né? Os colegas da seleção, a maioria foram fazer educação física. Mas tinha um. Bom, eu sempre gostei de planta, essas coisas, e a ginástica me atraía muito também. Então, só que eu pensei em fazer educação física, mas como eu não sei nadar, eu achava que para fazer educação física eu tinha que saber nadar. Sabe, essas coisas, né? E aí eu não. Mas como eu gostava de biologia, a parte de biologia, eu fui fazer ciências biológicas na Unicamp. Bom, quando eu estava no terceiro colegial, os meus pais não tinham condições de pagar cursinho, e aí eu saía do colégio, pegava o ônibus para casa, mas antes de ir para casa eu ia na Biblioteca Municipal de Guarulhos, pegava os livros para estudar em casa. Então, e um dos livros que eu peguei na época era o livro do Joly de taxonomia, Introdução à Taxonomia Vegetal. Eu nem sabia na época que planta tinha nome científico, família e tudo mais, né? Mas eu gostei muito do livro e depois, na faculdade, fui usar esse livro, né? Então, eu lembro que na disciplina de sistemática eu tinha prova prática e aí a gente selecionava uma planta para correr a chave de identificação, né? Eu lembro que eu já sabia que família que era e fiz o contrário, né? Então, segui para trás e fiz o caminho inverso até chegar e descrever todas as passagens da chave de identificação. Bom, então, eu não tive, na verdade, a matéria de biologia, não tive um professor assim que me atraísse a fazer biologia, mas eu gostava, né, de plantas, de insetos, essas coisas. E aí eu fui fazer o vestibular e passei na Unicamp, né? Então fui fazer biologia lá em 72 e terminei em 76, 77. Fiz licenciatura e bacharelado lá. E aí quando eu entrei na Unicamp, já comecei a fazer estágio, né? Aí fui no departamento de zoologia, fazer estágio de entomologia, tal, aparelho bucal de barata, essas coisas todas, né? Preparar as lâminas, tal. E aí nisso entrou uma colega da, da minha classe que ela tinha vindo de um curso lá de Ribeirão Preto. E aí a gente virou amigo e ela arranjava, ela era de Campinas, então ela arranjava o estágio para mim e tal, e a gente fazia junto. Eu lembro que na primeira férias de julho a gente foi fazer estágio de parasitologia na Santa Casa, lá no centro lá de Campinas, né? Então, e isso me ajudou muito depois na disciplina de parasitologia. Tinha que fazer exame de fezes, essas coisas, identificar, tal, essas coisas todas. Mas aí eu depois fui fazer estágio novamente na zoologia e no segundo ano eu teve um curso de verão na Unicamp de fisiologia vegetal. E foi quando realmente aquilo me atraiu e não saí depois mais da fisiologia vegetal. Então, mas é assim, eu fui fazer biologia porque eu já gostava, né, de plantas e insetos, bicho, essas coisas todas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Já antes de você fazer o vestibular, ter ideia do que você gosta realmente, né?
porque muitas vezes os pais querem que você faça algum curso, né, que não tem nada a ver contigo, né? Então, e para mim foi ótimo porque os meus pais não falaram nada do que eu deveria fazer, né? Então, eu fui fazer biologia e realmente eu não saí mais da biologia. É É, uma vasta área de conhecimento em tão pouco tempo, né? Vários tipos de estágio, aprendendo várias coisas para poder escolher um caminho, né? É muito interessante sim, essa situação que a gente pode viver nesse período de escolha, de procura, de pesquisa, de saber o que é, né? E a fisiologia vegetal é extremamente interessante. A gente teve um bate-papo com o Gustavo, que falou muito, sim. e a gente tem uma área imensa pela frente da botânica a ser conhecida. A gente conhece um pouco, mas muito mais há de ser descoberto, né? Então, fala um pouquinho para a gente, Massa, do que você levou no futuro, depois de formado, qual foram os caminhos. Eu sei que você fez vários outros cursos, inclusive gosta muito de fotografia e de filme, acho muito legal, eu fico babando nas suas fotos. Então, fala um pouquinho para a gente do que você fez após se formar e o que você quiser falar, meu amigo. Tá, então deixa eu. Por que que eu fui fazer a fisiologia, né, nessa Joy. área? Então, quando eu estava no segundo ano, teve esse curso de férias. O professor Gil Martins Felipe, falecido já, e o professor Ivani Valho, também falecido, eles deram um curso de verão. Chamava curso de verão, mas era inverno, né? Foi em julho, né? Então, e aí eu fiquei sabendo que no Instituto de Botânica, em São Paulo, tinha um pessoal que fazia pesquisa, né? Eu nem sabia disso. E para mim, eu morando em Guarulhos, seria ótimo fazer estágio lá. Aí depois que eu fiz esse curso de verão, eu fui fazer estágio no Instituto de Botânica. E aí eu terminei a graduação e continuei o estágio no Instituto de Botânica com a doutora Sônia Dietrich, falecida também. Poxa vida, né? Todo mundo já faleceu, enfim. Mas aí eu fiz estágio com ela e entrei no mestrado em 79. Eu defendi o meu mestrado. Terminei o meu mestrado. Então, em 76 eu terminei a graduação, 77, aí comecei o mestrado na Unifesp, que naquela época chamava Escola Paulista de Medicina, e fui fazer, na verdade, mestrado em bioquímica. Naquela época não podia ter dois cursos de pós-graduação com o mesmo nome. Como já existia pós-graduação em bioquímica na USP, na Escola Paulista de Medicina foi criada, então, o curso de Biologia Molecular. Então, sou mestre e doutor em Biologia Molecular pela Unifesp, que naquela época chamava Escola Paulista de Medicina, que não tem nada a ver com o que eu fiz, né, que eu trabalhei com planta. No mestrado, eu trabalhei com bioquímica da germinação de sementes, e depois o doutorado, eu fui trabalhar com uma coisa que eu tinha iniciado o meu estágio de graduação com o professor Gil Felipe. Então, eu fiz o meu mestrado com germinação de sementes de café e depois eu passei para um projeto que eu tinha iniciado no final da graduação. Aí, em 79, eu terminei o mestrado, ingressei no doutorado e, no final de 79, eu fui para a Inglaterra. Aí, fiquei um ano lá, fiz parte do meu doutorado lá, retornei, depois fui para o Recife, morei 3 anos no Recife, e aconteceu uma coisa muito estranha. Quando eu estava na Inglaterra,
recebi uma proposta de ser contratado no Departamento de Bioquímica da Federal de Pernambuco. Uhum. Aí eles mandaram a carta perguntando quando que eu iria para lá, né? Mandei a carta e chegando no Recife e nada de sair o contrato. Aí depois de ver todo o processo, aí o pessoal falou: "Ah, mas você não respondeu quando que queria assumir aqui?" Eu falei: "Mas eu mandei a carta, né? Eu peguei o processo, quando eu vi, a carta estava no meio, não estava no final. Não sei o que aconteceu no processo, então eu sei, fiquei 3 anos lá com bolsa do CNPq, que naquela época chamava Bolsa de Pesquisador. Então eu fiquei lá por 3 anos. E depois eu fui para Rio Claro, fui para a Unesp. Em 84 comecei a trabalhar na Unesp, né? Então foi mais ou menos dessa forma que eu cheguei na Unesp em Rio Claro. E fiquei por 35 anos, né? Graças Aí, a agradecer isso que a gente teve a oportunidade de conviver com você e aprender muito, massa. Porque o pessoal, até hoje, a gente se reúne e conta histórias e a gente tem um carinho muito grande pela sua pessoa, pelo professor, pelo profissional que você foi ao longo da nossa formação. E eu tenho certeza que muitos pensam assim como eu. Então, conta mais alguma coisa que você queira falar, a gente está à sua disposição. e a questão de fotografia e de cinema, eu sempre gostei, né? E a primeira máquina fotográfica, eu comprei uma máquina usada de uma colega da faculdade. Aí depois que eu comprei, fiquei sabendo que tinha problema no fotômetro, aí tinha que regular e era uma máquina fotográfica simples, da Cônica, e aí o fotômetro não funcionava e funcionava só na velocidade de 1/60, né? E aí tinha que regular a abertura só. Bom, e a asa, né? E a sensibilidade do filme também, né? Então, e aí comecei com a fotografia, tenho algumas fotos ainda daquela época e depois, quando fui para a Inglaterra, comprei uma reflex, uma Fujica, que eu usei por muitos anos. E depois passei para digital, né? Então, na Massa. época que eu estava Eu na vou, eu época que eu vou, estava na Inglaterra. eu Oi? vou contar uma coisa. Eu Sim. faço fotografia grande parte por culpa sua. Eu na Ah, é? faculdade eu via você tirando foto lá naquele local do lado ali do departamento onde tinha o jardim experimental. E eu via você Sim. tirando foto de vez em quando lá. E foi lá que eu comecei a tirar foto e grande parte culpa sua, porque eu ficava de olho vendo você fotografar lá. Ah, que legal, eu não sabia disso, não. É. Muito legal isso. E aí, quando eu estava na Inglaterra, eu comprei uma filmadora. Naquela época não existia, era Super 8, né? Então era de película. E aí filmei muito, né? Fiz, o primeiro stop motion que eu fiz foi com uma filmadora Super 8, Que isso em legal. 82 por aí. Aí depois parei, bom, surgiram videocassete, essas coisas, né? Aí cheguei a ter uma câmera de VHS, mas não cheguei a fazer nada assim especial, foi mais filmar as crianças, tal, né? E depois, eu em 2009 eu comecei a participar de um grupo de cinema em Rio Claro, que aliás quem era o coordenador desse grupo de cinema, ele atualmente mora na França e ele fez o primeiro longa-metragem dele recentemente, o João Paulo Miranda Maria, que ele
participou do Festival de Cannes com alguns curtas-metragens selecionados, e esse longa dele também foi selecionado no Festival de Cannes do ano passado. Que legal. E aí comecei a pegar gosto pelo cinema, né? Então, aí depois, em 2010, fiz o meu primeiro curta-metragem, e aí fiz, ao todo, acho que uns 7 curtas-metragens, né? Ah, E aí, o canal do YouTube também. isso, exatamente. E por falar nisso, eu tenho uma série que eu faço com mais de 300 vídeos sobre plantas, né? Então, é uma série que chama Você Sabia? E é onde eu falo de plantas, né? São vídeos curtos, de no máximo um minuto e pouco no máximo, e que é justamente para divulgação, né? Então, e essa série eu continuo fazendo, né? Mesmo depois de aposentado. Eu aposentei em 2019, em março de 2019, e aí moro atualmente em Gramado, né? E no Rio Grande do Sul. Mas a vinda para cá foi uma coisa planejada há mais de 10 anos, né? Então, eu acho que a gente tem que saber também quando parar, né? Então, eu acho que porque tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? E que a gente gosta, e a gente vê que tem muitas pessoas que se aposentam e acabam muitas vezes não sabendo o que fazer depois, né? Então, outra coisa importante é a gente saber o que a gente gosta e ir atrás disso, né? Então, a ideia minha ainda dessa série que eu faço sobre plantas de uma certa forma, dar o retorno para a sociedade daquilo que a sociedade investiu na minha formação e tudo bem que eu trabalhei dando aula e tudo mais, né? Mas eu acho que é uma forma de dar um retorno. Então, o que eu aprendi, eu passo no formato de vídeo, né? São vídeos curtos, mas que o pessoal tem acessado bem, sabe? Então, eu acho que é o caminho por aí, né? Quer dizer, fazer a divulgação científica, né? É fantástico os vídeos, Márcia. Eu assisto direto, acho muito bom e é uma inspiração para muitas pessoas. O conhecimento adquirido custa nada a gente repartir, Sim, mastigar sim, o conhecimento de uma forma mais fácil para a compreensão dos outros, né? E sim, passar sim, é sim. fantástico os seus vídeos, eu adoro. E queria que você fizesse vídeo de você Obrigado. cozinhando, porque eu sei que você está detonando na cozinha e tinha que ter uns vídeos seus cozinhando para a gente aprender a fazer. Que eu fico babando É, no rango que você faz. eu tenho alguns vídeos de culinária, né? Depois que eu terminei o meu tempo, né, aí fui fazer um curso de cozinheiro aqui no Senac, daqui de Gramado, né? Então, eu já gostava de cozinhar tal, e aí acho que melhorou um pouco ah, o que eu preparo, né? Em todo caso, eu sempre gostei de cozinhar, né? Então, É eu muito conversava. gostoso, é um prazer. É, Ainda mais com o conhecimento que a gente adquiriu na biologia, né? A gente interpreta de exatamente. outro jeito certas coisas, né? É, O alimento, o jeito de fazer. Acho muito interessante um ponto de vista diferente de cozinhar, né? Sabendo sim. cada coisa. Sabe que mais por final, acho que nos últimos 20 anos, ou um pouco 15 anos por aí, eu dei mais aula para ecologia, né? A graduação na ecologia. E depois tinha uma disciplina que eu dava para ciência biológica, que era de biotecnologia de plantas. E nas aulas para ecologia, eu sempre dava os exemplos realmente de comida mesmo, sabe? Por que que você muitas vezes deixa de molho o feijão antes de cozinhar, né? Toda essa questão do por que comer torrada, para o pessoal que quer emagrecer, por que come torrada e, sabe, essas coisas.
Então, eu dava exemplos na aula sobre isso também, né? E aí, depois que eu terminei o curso de cozinheiro, eu fui fazer a pós em cinema. Fiz a especialização em cinema e linguagem audiovisual. Foi à distância, pela Estácio de Sá, foi interessante, e depois eu fiz alguns cursos de roteiro e diálogo para roteiro, e eu estou terminando um roteiro de um longa-metragem, né? Então, Que legal, que legal. tem um produtor lá de BH que está interessado no roteiro. Vamos ver, né? Quem sabe daqui a um tempo sai um longa-metragem aí. Ah, uma coisa que eu acho muito legal, Massa, é você não para, né? Você está sempre Não, fazendo alguma coisa nova. Eu acho muito importante. Eu aprendi isso com um amigo meu. Ele falava isso: o dia que eu não tiver um projeto, eu fico velho. Então a gente tem que ter atividade constante, né? exatamente. Sabe que depois que nasceu meu netinho, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou fazer uns brinquedos para ele. Aí comecei a fazer brinquedo, né, de madeira, tal. E atualmente eu dou oficina de brinquedo para criança, faço brinquedo de sucata de madeira e dou para a criançada. Então, isso eu tenho feito. Comecei em Rio Claro, dando as oficinas, Rio Claro, Limeira, e depois vindo para cá e comecei a dar aqui também. Né? Então, aí depois veio a pandemia, e aí o ano passado e esse eu fiz brinquedo para ação de Natal de uma escola aqui perto, sabe? Então, o pessoal da escola montava a sacolinha para entregar para as crianças e pedia as doações e acabei dando ano passado. E esse ano eu perguntei antes para saber se eles iam fazer mesmo, e aí eles falaram que sim. E aí acabei fazendo quase 30 brinquedos e levei lá para ser distribuída. Então, sabe, coisa para fazer tem, né? Então, o importante é a gente realmente não parar e fazer sempre uma coisa ou outra, né? Então, e Tá. aquilo que a gente gosta, né? E às vezes, muitas vezes, a gente acaba descobrindo alguma habilidade que a gente tem que a gente nem sabia que tinha, né? Por exemplo, eu não sabia que conseguia fazer uns brinquedos. Hoje em dia, né, faço assim, Que são a muito legais, medida. por sinal. Eu vejo direto. Acho muito legal aproveitar, fazer a criança brincar, não o brinquedo brincar. É dar o negócio que a criança Sim, estimule a sim. cabeça. Não pôr um negócio, uma pilha que fica girando, pulando, e a criança não interage com aquilo. Então, essa ideia do brinquedo de reutilizável é muito ótimo, muito legal. Sabe que eu dei duas oficinas lá na sede do Cirurgiões da Alegria, lá em Limeira, e a proposta era assim: a criança. Bom, eu levava um kit de brinquedo, né? Então, eu fazia o brinquedo, recortava as peças e a criança ia montar junto com o responsável, ou o pai, a mãe, ou o tio, a avó, enfim. A ideia era você criar esse vínculo, sabe? Fortalecer esse vínculo da criança com o pai, construir junto, né? E aí eu colava as peças junto com as crianças, eles pintavam, né? Eu levava tudo, tinta, tudo, pincéis, e eles pintavam, depois se levavam embora para casa, né? Então essa é a ideia. E aqui eu tenho feito diferente, já levo montado os brinquedos e eles escolhem as tintas, enfim, que quer pintar e depois de pronto eles levam para casa, né? Então a ideia é mostrar que um pedacinho de madeira você consegue fazer um brinquedo, não precisa comprar, né? E quando a gente fala de brinquedo de sucata, muitas vezes você imagina assim já garrafa PET, essas coisas, tá? Potinho de iogurte, enfim. Não que não seja válido, mas e a ideia minha é fazer brinquedo de sucata que não pareça que é de sucata. Né? Então, lógico que depois eu coloco umas pecinhas, enfeites, tal, que são resto de eletrônicos, enfim, coisas desse tipo assim que tem. Né? Então,
Mas a ideia é que o brinquedo também não. Que a gente consegue fazer brinquedo com um pedacinho pequeno de madeira, que muitas vezes você acaba jogando fora ou queimando, enfim, né? Então, aí o meu problema é conseguir a sucata, na verdade, né? A madeira. Aqui tem, eu fui num local que tinha um pouco de madeira, que era um rapaz que reformava móveis, sabe? Sofá, essas coisas e tal. Aí tinha uns restos de madeira e acabei pegando. Ou restos de construção, né? Então, muitas vezes eu pego esse material para fazer os brinquedos, né? A madeira hoje em dia está muito caro, a procura é enorme. Então, dependendo da região, acaba virando briga de. Porque é um material muito abundante e muito escasso ao mesmo tempo. Impressionante. Exatamente, exatamente. E aí tem muito material assim de sucata que é MDF, que é mais difícil da gente fazer brinquedo, sabe? Melhor mesmo é madeira, assim. Eu uso muitas vezes madeira assim que o pessoal usa na construção para fazer andaime, alguma coisa assim, e acaba descartando, e aí eu acabo usando esse material, né? Então, É tem uma sido, excelente tem ideia, sido interessante. Massa, reutilizar esse produto e dar uma utilidade excelente para as crianças, né? De poder viver a vida, né? Desenvolver. Acho muito legal esse trabalho, Massa, muito legal. Parabéns. A gente fica feliz de ter exemplos, né? Que a gente leva pela vida lá de trás da faculdade e hoje em dia a gente também tem o poder de a capacidade de acompanhar um trabalho desenvolvido, que eu acho muito legal e a gente só agradece o seu trabalho. Massa, Ah, alguma obrigado. coisa que você queira contar, alguma coisa que você queira falar, por favor. Olha, eu acho que resumidamente é aquela história, né? A parte profissional tem no Lattes, né? Qualquer coisa é só entrar no Lattes, né? Então, mas eu acho que a ideia não é essa, né? A parte, lógico que isso é importante, mas muitas vezes o que a gente não sabe é o que está por trás, né? Do currículo, né? Por isso que eu comecei em 2009, 2010. 2009 eu comecei um projeto de memórias, né? Então, eu entrevistei 40 e tantos botânicos do Brasil, e aí porque a ideia era mostrar que por trás de um currículo Lattes tem a pessoa, né? Então E tem uma pessoa como a gente, né? Na verdade, outras é interessante histórias porque que não saem no currículo, que tem um exatamente, engrandecimento enorme, que a gente tem visto em todas as histórias que a gente ouviu até agora. É isso mesmo, a pessoa tem histórias, né? Não só trabalhos realizados, vivência, inspirando outras pessoas, né? exatamente. Foi interessante esse projeto de memória dos botânicos que eu fiz, porque uma pessoa brasileira que estava fazendo estágio na Escócia escreveu para mim dizendo, olha, eu não sabia que a pessoa fulano de tal, que a pessoa conhecia só por publicações, né? Dizendo assim, olha que interessante a pessoa contando, né? As passagens da vida dela, que a pessoa só se conhecia pelo sobrenome e nome, né? Quer dizer, então o projeto meu era esse mesmo, de querer mostrar esse lado pessoal, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Comecei também um projeto de memória da Unesp, né? Então entrevistei, acho que 20 e tantos professores, técnicos. Não sei se é da sua época, o Zi, o técnico da botânica, o Sim, Zi. sim. Eu, ele acabou falecendo depois de alguns anos e eu tenho a entrevista gravada dele, né? Então, contando como que começou lá na época do Horto, ajudava nas excursões didáticas, trabalho de campo, enfim. E no caso de docente, é fácil de você encontrar algumas informações, mas não
os perrengues, né? Os problemas que você tem e que não aparece no currículo, né? Então, essa era a ideia, né, desse projeto. E que, aliás, esse projeto de memória da Unesp, estou retornando a convite do pessoal de Rio Claro. Então, a gente vai começar a gravar novamente as entrevistas. Vai ser online, né? Então, vai ser num outro formato, mas eu acredito que dê certo. O grande problema, muitas vezes, de pessoal que é aposentado é que não tem papo na língua, né? Então, começa a falar mal de um, começa a falar mal do outro. Enfim, isso acontece, né? E é complicado isso, né? Não tem como você publicar algumas coisas, né? Então, teve um ex-diretor que falou mal de todo mundo, nominalmente. Então, aí não dá, né? Até Sabe? dá, mas o sentimento não ficaria muito bom. Massa, Nossa, aí é complicado. esses vídeos Oi. todos que você falou, dos botânicos, do seu canal, aonde a gente encontra? Você quer falar? Aonde tem isso? Falar do seu canal? No canal do YouTube, né? Na bio daqui do Instagram tem o link do YouTube, né? Então lá Joia. encontra todos os vídeos que eu produzi. Tem playlists de Memória da Unesp, Memória dos Botânicos, tem alguns documentários, alguns curtas-metragens, né? Inclusive tem um interessante sobre como que foi o processo de plantio das árvores que foram feitas, o processo de arborização do campo, sabe? Então, é interessante dar uma olhada lá. Com certeza, com Paulo? certeza. A gente vai. Massa, meu amigo, caiu tudo aqui, o Instagram apagou. Pois é, eu achei que era aqui, né? Não, Mas aconteceu não. alguma coisa, ele apareceu um alerta aqui e simplesmente apagou. Massa, alguma outra coisa que você queira falar para a gente encerrar? Foi fantástico ouvir as Não, suas. que eu me lembre nesse momento, eu acho que era mais isso, né? Eu acho que, resumidamente, né? Lógico que a gente, se fosse conversar, ficaria um tempão aí conversando, né? Mas no momento, acho que foi isso mesmo que eu me lembrei, né? Então, eu estava falando do vídeo sobre o processo de arborização, e acho que vale a pena assistir, que fala sabe aquele escanteiro que tem do lado, na lateral, aquele todo o formato meio estranho, foi feito por uma pessoa lá da Exalc, então tem todas essas informações interessantes, sabe? Então, acho que vale a pena assistir para conhecer, Eu né, vou, o, eu o vou. campus nosso, né? A história por trás de tudo isso que é fantástica, né, Massa? Sim, Pessoas sim. incríveis como você que se envolveram, que desenvolveram e fizeram aquilo por muitos e muitos anos ser tão importante para tantas pessoas como eu e como tantos outros que passamos por lá e ganhamos a possibilidade de conviver com pessoas tão incríveis como você e tantos outros professores que deixaram sua marca na nossa história. Então, Massa, muito obrigado pela sua presença. Adorei conversar com você e quero outra vez, mais para frente, fazer uma outra live e poder ouvir mais histórias, porque eu sei que tem muita coisa para a gente poder conversar. Obrigado, viu, Ah, Massa? Obrigado de coração. viu, Marcelinho? Eu que agradeço pela lembrança do meu nome. Acho que foi bem legal lembrar algumas coisas e vamos sim, vamos fazer novas lives aí, contando mais coisas que aconteceram. Enfim, qualquer Eu coisa quero, é eu só me quero chamar. fazer uma só com histórias engraçadas, para a gente poder dar risada, porque eu sei que a gente tem muitas coisas
engraçadas ao longo dessa nossa carreira tão fantástica, que a gente teve a verdade. oportunidade de viver coisas incríveis. Tem mesmo, viu? Tem muita história, né? Para a gente contar. Massa, meu amigo, obrigado mais uma vez pela agradeço. sua presença e por essa incrível história que você contou para a gente. Obrigado, meu amigo. A gente se vê em breve, espero. Um abraço. Isso. Outro. Abração. Abração a Obrigado, todos. Massa. Obrigado, Obrigado. pessoal. Semana que vem a gente não vai ter mais live, vamos dar uma pausa para o Natal e Ano Novo. Em janeiro a gente está de volta. Obrigado, pessoal. Obrigado, Massa. Um abraço.